bensound.com. bensound.com. E aí, galera, estamos aqui para mais um MetaLife Podcast. Hoje, novamente, um pouco diferente, que eu vou ministrar, vou falar, vou conversar com vocês um pouquinho sobre o perdão. Você já parou para pensar que todos nós, todos, eu, você que está me assistindo, você que vai compartilhar com alguém, que vai assistir ou que vai conversar com alguém, você vai perceber que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos feridos. Em algum momento da nossa vida, pessoas vão nos machucar, pessoas vão nos ferir, pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos abandonar. É só você pensar um pouquinho aí. Lembra lá do prezinho, da primeira série, da segunda série? Quantos amiguinhos você tinha? E de repente, à medida que o tempo foi passando e fomos ficando adultos, adolescentes, jovens, vai indo cada um para o seu lado. Alguns se afastam por problemas de relacionamento, porque nós, às vezes, não sabemos a forma correta de lidar com as pessoas. Nós temos o costume de dizer assim, o ser humano é complicado, é difícil lidar com as pessoas. Mas nós também somos difíceis de lidar, porque nós também temos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos traumas. Tem pessoas que têm trauma a respeito da paternidade, porque o pai, que era para proteger o filho, ele era aquele homem bruto, aquele homem que o filho errava, ele gritava, xingava, batia. Sabe aquele pai que exige uma perfeição exacerbada do filho? O filho não pode errar, o filho erra, ele diz seu burro, seu idiota, seu incompetente. Sabe aquele pai que às vezes não grita, não xinga, mas é aquele pai que não esboça nenhuma reação? É aquele pai que não sabe chegar em casa e olhar nos olhos do filho, dos filhos, da filha, e dizer, oi, como foi o seu dia? Como foi o seu dia de aula? Eu procuro todos os dias, quando eu pego meu filho na escola, perguntar, e aí, como que foi seu dia? Foi legal hoje? Aconteceu alguma coisa diferente do comum? Aconteceu alguma coisa anormal? Alguma coisa que você precisa me contar na escola? E geralmente o adolescente é de poucas palavras, né? Você pergunta para ele, e aí, como foi seu dia? Foi legal, do mesmo jeito. Mas sabe, essa empatia precisa ter a mãe também, que às vezes não consegue elogiar o filho, não consegue sentar-se em volta da mesa, sentar-se à mesa para comer uma refeição. Quantas famílias já não se assentam mais ao redor da mesa? Outro dia eu vi um pregador fazendo uma pergunta. Ele pregando sobre a mesa, ele falando da importância da mesa, a importância da comunhão, e ele disse assim, qual que é mais caro na sua casa? A sua televisão ou a sua mesa? E isso nos faz refletir, porque aquilo que nós damos valor, nós colocamos o nosso foco e o nosso investimento. Aquilo que você não prioriza, você não investe. Então, quantas famílias
já não fazem mais as refeições à mesa? Quantas famílias já não têm mais tempo? Quantos filhos não têm prazer em esperar o pai sair do serviço e chegar em casa? Eu lembro quando eu era criança, meu pai trabalhava em uma fábrica e o horário de chegada do meu pai era um horário de alegria para nós. Era um horário que a gente esperava ele chegar, conversava, cumprimentava. Meu pai também não era de tantas palavras, mas o básico tinha de falar: oi, e aí, tá tudo bem? Vocês ficaram legal? Naquela época meu pai ainda não era convertido, mas sempre tivemos esse relacionamento. Então, minha mãe, quando saía para trabalhar, voltava, abraçava, beijava. Mas quantas famílias não têm mais isso? Quantas famílias não têm mais prazer no relacionamento? E isso vai acarretando traumas em nós. Nós nos tornamos pessoas feridas, sentimentais, machucadas. E não cicatrizam nunca. Nunca. Porque estão sempre sangrando. Sempre que alguém te faz alguma coisa que te leva a pensar em um trauma do passado, a sua ferida sangra de novo. E eu quero que você entenda que Jesus, aqui nessa passagem que eu vou falar com você, Jesus, ele saiu do nível da empatia e ele foi para o nível da compaixão. Porque compaixão é diferente de empatia. Compaixão é você se colocar no lugar do próximo. É você se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é quando aquele homem, ele é espancado e fica à beira da morte, e passa o sacerdote do lado, passa o levita e vai embora. De repente o samaritano, ele vem e ele para. Desce do animal que ele estava montado, coloca óleo e vinho na ferida do homem. Ele pega aquele homem, coloca sobre o animal e dá cuidado para aquele homem. Leva ele a uma hospedaria, leva ele a um lugar e diz: olha, cuide dele. Deixa lá 2 moedas e diz: se não for suficiente, eu volto e pago o resto. Por que ele fez isso? Porque ele se colocou no lugar do próximo. Ele pensou: poderia ser eu. Eu poderia ser o homem quase morto, jogado à beira do caminho. Então, aqui, Jesus também, ele se colocou no nosso lugar. Você sabe disso. A Bíblia vai dizer, ele se fez maldito, ele se fez maldição. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, isso é um princípio. Isso é uma lei espiritual que não é para crente, não é para católico, não é que eu digo assim, não é específica para uma religião. Essa lei é para todos aqueles que querem viver o melhor desta terra. É todo, porque muita gente não está mais vivendo. Estão sobrevivendo. Estão com depressão, com angústia, com síndrome do pânico, não conseguem mais ter alegria, porque às vezes não conseguem buscar uma cura. Não conseguem sentir prazer nas coisas simples. Às vezes nós perdemos o prazer nas coisas simples. Às vezes a gente fica falando assim: puxa, eu queria ser rico, eu queria ser milionário, eu queria ser famoso. Mas você já parou para pensar o quanto você é próspero? Só de você poder sair da sua casa, sentar numa praça, olhar para a natureza, ter os amigos, familiares do lado. Sabia que isso é prosperidade? Já pensou? Parou para pensar que uma pessoa tão famosa, por tudo que ela tem, por todo o dinheiro que ela tem, ela não pode viver momentos simples como nós temos o costume de viver?
Às vezes não pode sair sem segurança, às vezes não pode ir num shopping, às vezes não pode sentar numa pizzaria para comer, não pode sentar num restaurante, não pode sentar no balcão de uma padaria. Você já parou para pensar? Então, eu quero ler com você aqui Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 1. É aqui que eu quero meditar com você, para você ver a atitude de Cristo mediante a atitude dos outros. Eu sempre costumo dizer, o mal que há nas pessoas não pode mudar o bem que há em você. Você precisa, eu preciso aprender a não mudar o meu humor por causa dos outros. Você reparou que tem dia que você está bem, alguém tira sua paz, manda uma mensagem, faz alguma coisa que você não gosta e você diz assim, acabou meu dia. E aí tem gente que até passa mal, entra em crise de ansiedade, porque às vezes a maldade, às vezes tem pessoas que são tão nervosas, estressadas, que ela vai num estabelecimento, ela é maltratada, ela já responde à altura, já sai dali passando mal, bufando, xingando. E isso, às vezes, nós somos assim, nós temos que tomar cuidado e lutar para não sermos assim. Então, olha só, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De repente, de madrugada, voltou novamente para o templo. Olha só, eu estou em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Eu li, agora vou ler o 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Olha o versículo 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha só. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus se afastar um pouquinho para orar, passar um tempo a sós com o Pai. De repente ele volta, chega no templo, começa a ensinar um monte de gente, uma multidão. Era comum aonde Jesus estava ter multidões em volta dele. Até aqui tudo normal. Fazia parte do dia a dia dele. Ele chegava, começava a ensinar, porque as pessoas ficavam maravilhadas com o poder que saía do seu ensinamento. E aí, de repente, os escribas e fariseus eram doutores da lei. Eram os homens que conheciam a lei oral, a lei de Moisés, melhor do que qualquer pessoa daquela época. Os escribas eram conhecidos também como copistas. Eram aqueles homens que pegavam os manuscritos originais e faziam cópias dele. Então, de tanto eles escreverem, eles se tornaram mestres, doutores. Então, quando eles pegam uma mulher em adultério, ou seja, uma mulher se deitando, traindo o marido dela, se deitando com outro homem, eles pegam aquela mulher e levam até Jesus. Por que eles levaram? Porque para eles, o que Jesus pregava era um espanto, era uma mensagem muito forte. Sabe por quê? Porque até então, pecou, tinha que morrer. Porque quando você exterminava, arrancava o pregador, matava, tirava o pecador, na verdade, do meio do povo, você estava dizendo que você tirou o pecado do meio do povo de Deus. Aí Jesus, ele vem dizendo, opa, peraí, Deus veio para nos dar uma chance. Deus veio para mostrar para nós
que tem uma nova oportunidade todos os dias para nós. E os doutores da lei ali, eles dizem assim: ô mestre, é o seguinte, Moisés, ele disse que uma mulher ou um homem, quando é pego em adultério, ele deve ser morto. Olha só o que eles citaram, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim vocês eliminarão o mal de Israel. Foi isso que eles citaram. Eles citaram esse versículo. Ele diz assim: olha, Moisés disse que tem que morrer. E o Senhor, o que nos diz? Jesus estava escrevendo na areia. Quando você escreve na areia, sabe o que significa isso? Significa que você deve pegar todas as suas dores, todos os seus traumas, todas as afrontas que as pessoas te fizeram e escrever na areia. Porque a água vem e apaga. A água vem e leva embora. Porque se você escrever na rocha, fica gravado, nunca mais apaga. Então, Jesus escrevendo. Aí Jesus se levanta. E eles querendo ali o apedrejamento daquela mulher. E Jesus, então, vai dizer a Bíblia que Jesus fica em pé, ouve a queixa das pessoas e detalhe, para que esse apedrejamento acontecesse, precisava pelo menos, no mínimo, 2 testemunhas que tivessem visto, presenciado o fato do adultério. Então, provavelmente, quem conduziu a mulher adúltera até a Cristo foi as 2 testemunhas oculares do fato. Foram 2 pessoas, 2 homens que viram, pegaram ela no ato do adultério, no flagrante. Porque o apedrejamento começava pelas 2 testemunhas, no mínimo 2 testemunhas. Então, quando Jesus ele se levanta, ele ouve a queixa. Ele diz: o que está acontecendo? Não, Jesus, é o seguinte, essa mulher foi pega no adultério e a lei de Moisés, o que eles estavam dizendo? A lei que o seu pai deu a Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O Senhor, o que o Senhor diz? Olha a compaixão. Olha só como que entra aí a misericórdia e a graça de Deus. Paulo, deixa eu te perguntar algo. Paulo está aqui comigo hoje. Já aconteceu com você alguma situação, algum fato que você sabia que tinha que perdoar, mas não conseguia perdoar? Demorou para você conseguir liberar o perdão? Já aconteceu sim. Eu acho assim, pastor, na nossa caminhada, a gente cruza com pessoas, ou até mesmo pessoas que nos acompanham desde a nossa infância, que nos machuca, né? E muitas das vezes pessoas fazem isso inconscientemente. Sem ela mesmo querer fazer isso, ela faz com que você sinta essa rejeição, essa necessidade de algo que você precise perdoar. Só que para haver perdão tem que haver renúncia de nós mesmos, né? Para haver perdão tem que ter renúncia de nós mesmos. Então, para mim perdoar alguém, eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu... E às vezes a gente se vicia nos nossos problemas. Naquilo que tal fulano não me perdoou. Então eu prefiro não perdoar e continuar gerando aquilo dentro de mim. Então comigo já aconteceu sim. Você lembra da passagem daquele cego que ficava esmolando ali em Jericó? Sim. E ele, quando recebe a cura, ele larga a capa? Sim. Porque a capa era o que dava direito para ele esmolar ali dentro daquele espaço. Era como se o governo desse um alvará, uma permissão para ele poder, uma licença para ele poder esmolar ali. Pedir a esmola, né? Quando ele recebe a bênção, a cura, o milagre, o que ele faz? Ele joga a capa fora. E a capa muitas das vezes é isso. A falta de perdão, né? A falta de eu perdoar alguém
me dá o direito de eu ser vítima daquela situação. E Me ficar- dá o direito e ficar esmolando às vezes a atenção, esmolando às vezes condição financeira. Ah, ninguém me ajuda financeiramente, então eu preciso estar esmolando alguma atenção financeira, preciso estar esmolando atenção emocional. Eu preciso estar pedindo algo e culpando alguém aquela falta que tem em mim. E pessoas feridas ferem. Ferem. Pessoas feridas. É isso que nós precisamos entender. Será que aquela pessoa que me maltratou no comércio, no trânsito, será que aquela pessoa ela não está tão ferida a ponto de estar sangrando nas pessoas? Sim. E a compaixão é isso, né, pastor? É a paixão com o outro. É eu entender o que o outro passou para ele ter aquela ação. Porque a minha ação é uma reação. A minha ação com o outro é uma reação do que fizeram comigo, de uma ação que tiveram comigo. Então, sempre que fizerem alguma ação com você, alguma atitude com você, ela está reagindo a algo que fizeram com ela. Sim. Então, um pai que não cuida do teu filho, que não dá aquela atenção emocional, é porque ele não teve uma atenção emocional do pai dele. E aí ele replica aquilo ali. E a partir do momento que você tem a compaixão do outro, de você se colocar no lugar do outro, de você compreender sobre a vida do outro, Deus te permite você escrever uma nova história e você ser a diferença daquele lugar, daquele ambiente, né? E existem muitas pessoas que vivem esmolando. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. É isso aí. Quem quer, faz. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas ninguém me ajuda. É bom nós recebermos ajuda, sabia? Sim. É que todo mundo gosta de receber. Puxa, se chegar alguém agora, me der um presente, te der um presente, a gente fica muito feliz. Mas a Bíblia diz o quê? Qual é o ensinamento de Jesus? Dar É melhor que receber. é melhor do que receber. Qual é o melhor presente que um ser humano pode receber? É a graça. É a graça, mas É a humanamente graça. falando, Humanamente falando, é o amor? também. Os joelhos de alguém dobrado né? por você. Coração. Eu sei que ganhar presente é bom. E presente, eu não estou dizendo para você não presentear, porque o presente é a materialização da honra. Sim. Às vezes o marido está dizendo assim, eu amo a esposa. Ah, eu te amo, meu amor. Mas só grita, xinga. E não outra materializa coisa, aquilo. quando chega datas comemorativas, não dá um presente. Então, quando você diz assim, eu te amo, e você chega na sua casa com um sonho de valsa para ela, Você está materializando aquele amor por você ela. está materializando o amor, a honra por ela. Eu tinha dificuldade de entender esse versículo, pastor, de dar é melhor que receber, sabia? Eu tinha uma dificuldade porque a gente pensa assim, né? Com nossos olhares humanos, com o nosso olhar natural, a gente olha. O que é melhor? Eu receber um presente ou dar um presente? Dar um presente eu estou gastando, eu estou tirando do meu dinheiro e estou dando. Mas sabe o que eu entendi? Só dá. Por que o dar é melhor que receber? Porque eu dou porque está transbordando em mim. Porque eu não estou vazio daquilo que eu estou doando. Às vezes a gente acha que dar é melhor que receber é melhor do que dar porque nos falta. Nos falta amor, então a gente prefere receber amor. Nos falta condição financeira, então a gente prefere receber condição financeira do que doar financeiramente. Então, é isso mesmo. E Eu tinha dificuldade de entender isso. Agora, vamos ler aqui só para a gente entender. Só para a gente abrir um parênteses aqui, tá bom? Vamos abrir um parênteses na nossa conversa aqui. E vamos abrir aqui em Atos 20. Atos 20, 35. Só para a gente entender um pouquinho. Atos 20, 35 diz assim, ó. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, olha só.
Cristo, quando perguntaram para ele assim, qual é a verdadeira religião? Qual foi a resposta dele? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí, Atos dos Apóstolos vem dizendo, capítulo 20, 35, socorrendo quem? Os necessitados. Só de dinheiro? Não. Tem gente que tem tudo, mas não tem paz. Eu participei uma vez de um treinamento com muitas pessoas milionárias. Milionárias. Mas necessitando emocionalmente. Pessoas que olhavam para mim no momento da ministração, eu ministrando com uma pessoa, essa pessoa me disse assim, eu tenho tudo. Eu tenho não sei quantas empresas que eu perdi a conta. Eu não sei dizer para você exatamente quanto é meu patrimônio, quanto eu ganho, mas eu tenho muito, eu tenho tudo que você possa imaginar. Se você falar para mim um carro agora, eu posso ir lá e comprar. Se você falar para mim uma casa num lugar, eu posso ir lá e comprar, sem perguntar. Mas ela disse assim, mas eu não tenho paz. Entendeu? Eu, dentro daquele contexto, não tinha a quantia financeira que aquela mulher tinha. Que aquele homem tinha. Mas eu tinha o que ela não tinha, a paz. E o que eu tinha, eu derramei sobre ela. Lembra de Pedro e João à beira na porta do templo, na verdade? Os homens dizem, o cara disse para ele assim, né? Para ele dar uma esmola, dar uma moeda. Todo mundo que passava dava. Aí João fala assim, Pedro e João falam, ó, olha para nós, esquece todo mundo aí, que eles estão dando. E ouro não O tem. que eles estão dando para vocês é passageiro, eu vou te dar o que é eterno. Eu vou ensinar você a não depender mais dos outros, eu vou ensinar você a levantar, acordar cedo e correr atrás. Porque eles estavam indo à oração, eles estavam dizendo assim, eu vou ensinar você a buscar na fonte. Você vai parar de beber a água da torneira dos outros. Viver de represa, né, pastor? Porque o que o povo fazia? O povo vinha com a garrafinha de água, pingava uma gotinha com conta-gota na boca dele. Pá. Amanhã vinha com conta-gota de novo. Pá. Aí ele falou assim, não, chega, parou. Chega disso. Aí ele diz assim, nós não temos prata e ouro, nós não temos o que eles têm. Mas nós temos algo que eles têm, que vai fazer você ficar de pé e não depender mais do que eles têm. E aí ele diz, levanta e anda. Se você for ver, a Bíblia vai dizer que ele juntou a mão do cara, colocou ele de pé. Ele estava fazendo o quê? Socorrendo o necessitado. Agora, olha a percepção de Pedro e João. Olha o nível de percepção de Pedro e João. Ele olhou para aquele homem, eu imagino, um olhando para o outro dizendo assim, o que ele precisa não é de dinheiro. Ele precisa da cura. Porque o maior problema dele não era a miséria que ele vivia, era a rejeição, o olhar das pessoas para ele. Porque dentro daquele contexto ele era considerado pecador. E aonde ele estava? À porta do templo. Um homem na porta da igreja, na porta do templo e nunca pôde entrar. E ele diz assim, hoje nós vamos mudar a sua história e vamos te dar o que você realmente precisa. Tem muita gente que não precisa de uma cesta básica. Ele precisa de uma oportunidade de emprego. Entendeu? Tem muita gente que ele não precisa só ir num lugar, tomar um banho e voltar para a rua. Ele precisa de um lugar para ele se curar, se restabelecer. Né? Então, pessoas feridas... Ferem pessoas. Pessoas curadas... Curam. E o curar, pastor? A necessidade da gente curar pessoas nos dias de hoje. Porque a gente está vivendo uma geração... difícil, uma geração que com muitos traumas, com muita rejeição. Pós-pandemia, então. Pós-pandemia. Eu vi que o Brasil, ele no ranking, parece que ele é o 8º país do mundo que mais sofreu pós-pandemia. Com a depressão e de pessoas da idade de 35 anos, até 35 anos. Então. Agora, o que realmente nos cura? É como diz, no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E aquilo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é libertar de tudo aquilo que me prende. Marcos
16:15 diz o seguinte: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí continua dizendo: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então, eu não estou dizendo que a igreja ela não deve, ela não precisa ter a parte assistencial, mas ela não pode ser uma Igreja assistencialista. Né? não pode Se limitar ser naquilo, uma né? entidade assistencialista. Sim. Entendeu? Ela não pode ser um lugar. Eu lembro uma vez, isso ficou marcado. Não vou citar o nome de quem é, mas é uma pessoa que hoje é da nossa igreja também, até hoje é da nossa igreja. Nós fomos fazer uma visita num bairro muito carente. E aí, nós levávamos cesta básica lá. Sempre levávamos. E aí, um dia, essa pessoa, ela olhou na casa dessa família e ela viu que tinha um terreno grande. E ela viu que tinha a esposa, o marido e 3 filhos jovens, homens, fortes. E ela falou assim: oi, escuta aqui, vocês estão desempregados? Ah, estamos, nós não temos trabalho. Ela falou: mas vocês moram num bairro aqui legal, né? Ah, é. Tem alguém que vende verduras por aqui? Aí a família respondeu: não, aqui na nossa região não tem, é longe daqui. Aí ela falou: tá aí, eu vou ajudar vocês. Eu não vou dar só a cesta básica. Eu vou trazer aqui material, ferramenta. Vocês vão limpar o terreno de vocês. Eu vou trazer semente, adubo. Vocês vão plantar, colher e vender. E fez isso? Não fez, porque a família não quis. Tá vendo? É a necessidade de depender. Você acredita? E esse exemplo ficou marcado em mim. Então, às vezes, as pessoas elas não querem ir na fonte. Elas querem ficar com espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim. Ninguém me olha, ninguém... Ninguém cuida de mim. Ai, porque prefere o outro do que eu. E fica ali se flagelando, se cortando. Sim. Então... E se aproximam, né, pastor? De pessoas que são da mesma condição. Da mesma ali, frequência. Da mesma frequência. Não é condição financeira, condição material. Não, é frequência. O mesmo ambiente, aquele ambiente que limitador, aquele ambiente que limita a pessoa, que trava a pessoa, eles buscam pessoas que limitam ela. Paulo, tem aquele cara, eu esqueci o nome dele agora, ele até palestra em Harvard, ele tá dando, que ele começou vendendo água, garrafinhas de É o água. Rick Chester. Rick Entendeu? Chester. É história, É a mentalidade, pastor. entendeu? É a mentalidade. Eu acho assim, não é o que lhe falta, mas é o que você tem. Tem gente isso eu aprendi com o senhor. Isso daí eu aprendi com o senhor. Eu sabia já isso na fala, mas uma vez eu fui falar uma coisa com o senhor, eu falei: pastor, eu queria tanto ter isso para melhorar minha condição de entregar, era coisa da igreja, você sabe que é. E o pastor falou: não é o que você não tem, é o que você tem agora. Não é o que lhe falta, é o que você tem. Você lembra o que a Gabi falou aqui no podcast? Que o maior inimigo é a perfeição? Sim. O maior inimigo do fazer é a perfeição? Sim. Porque às vezes a gente quer, por exemplo, você tem um conteúdo maravilhoso para derramar sobre as pessoas. Aí você quer um cenário, você quer um estúdio, você quer não sei o que, você quer uma câmera profissional. Aí tem gente que pega o celular, liga a câmera do celular e transborda na vida das pessoas. Então, o simples tem valor. O simples bem feito. O simples bem feito. O simples bem feito tem valor. Porque nós somos bons de ficar no campo das ideias. Sim. Ah, vamos fazer, vamos arrumar. Comece com o que você tem. Pastor, eu sou cheio de traumas, eu sou cheio de problemas. Comece pelo que você tem. Pastor, mas o que eu tenho é só dores. Tudo bem. Dores precisa de alguém que cura. Aí vem Jesus e disse: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Lance sobre Jesus. Então, pega tudo o que você tem e lança sobre Jesus. E eu já falei aqui no podcast, quando foi com a Rebeca Gomes: lançar é eu não pertencer, pastor. Lançai sobre Cristo vossas ansiedades, vossos problemas. É não pertencer mais aquilo para mim. Aquilo não pertence mais a mim.
Eu acredito que você tá falando de comércio com o que você tem. Eu acompanho um casal no Instagram e eles eram morador de rua. Morador de rua. Eles ganharam um celular simples, 600, 700 reais. Eles ganharam de um dono de posto de gasolina, ofertou esse celular na vida deles. Eles pegavam a internet de uma faculdade que tinha ali perto do barraco deles, que eles moravam na rua, e começaram a gravar conteúdo pro Instagram. Ele viu que não tinha isso, as pessoas não mostravam desse casal, e ele começou a mostrar a rotina de um morador de rua. Então mostrava eles cuidando do cachorro ali da rua, começou a mostrar, e sem estrutura nenhuma, sem estrutura e sem conhecimento. Conhecimento digital não tinha. E começou. Adivinha onde eles estão? 3 milhões de seguidores hoje. 3 milhões de seguidores. Às vezes, e eles são ímpios, não são cristãos. Não tem a palavra, não compartilham a palavra. Mostram a rotina de um casal de morador de rua. E às vezes, nós que somos cristãos, que temos a palavra, nos limitamos com aquilo que nós não temos. Nós temos a mensagem, mas procuramos recursos materiais para espalhar a mensagem. Pois é, aí, por isso que eu digo para você, é o seguinte. Olha só o que diz no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha só, deixa eu ver se essa aqui é uma versão. Ó, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, são filhos de Deus que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons. Olha só. E bom, chuvas sobre justos e injustos. Então, o sol nasce para todos. Todos têm a mesma oportunidade. Já parou para pensar? Todos têm a mesma oportunidade. Você tem a mesma oportunidade do que o milionário. Sim. Ele tem as mesmas 24 horas que você. As 24 horas que ele tem, você tem. A questão é, o que ele fez com as 24 horas dele e o que você está fazendo com as suas. O que ele tem gerado, né? O que você tem gerado com as 24 horas que Deus te dá? Aí é um questionamento. Você tem gerado para os filhos de Deus. O que você tem gerado para essa geração? O que você tem gerado sobre este tempo? E sabe o que eu aprendi, pastor? Legado é meu propósito cumprido. Isso que é legado. Legado é eu gerar aquilo que Deus mandou eu gerar no meu período de vida. Sim. É eu ter cumprido até o final o meu propósito de vida. Você nasceu de propósito. Você nasceu para um propósito. Entendeu? Então, isso que nós precisamos entender. Então, enquanto nós estamos aqui ministrando sobre as pessoas, tem gente dormindo, tem gente curtindo, tem gente se prostituindo. Cada um está fazendo uma coisa nesse momento, enquanto nós estamos aqui derramando algo sobre as pessoas. Então, o que eu preciso aprender? Para eu perdoar, eu preciso ser perdoado. Sim. Deus perdoa, mas às vezes o ser humano não. Tem gente que se cobra muito, não se perdoa. Qual que é a oração? Uma vez chegaram para Jesus e disseram assim, ensina-nos a orar, porque até então a grande inovação que houve foi Davi, o rei Davi, chamando Deus de pastor. Lá no Salmo 23, Senhor meu pastor, de nada tenho falta. Por quê? Porque até então era conhecido o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus temível dos altos montes. O Deus que venceu em batalhas, guerras. Aí Davi vem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem Jesus chamando ele de pai. Os discípulos olham e falam, Jesus está diferente de todo mundo. Jesus, ensina-nos a orar. Qual a oração que ele ensina? Pai nosso. E ele diz o quê? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, eu preciso receber esse perdão de Deus, porque a Bíblia diz, quanto mais, quem é muito perdoado, muito perdoa. À medida que eu perdoo, eu sou perdoado, né?
À medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Agora, se eu não perdoo, como eu serei perdoado? E como conhecer o perdão, pastor? Através do amor e da luz divina do Espírito Santo. A cruz. Porque perdão não é amnésia. Perdão não é esquecimento. Perdão é você lembrar e não doer mais. Lembrar e não te paralisar mais. Levar e não te arremeter ao passado novamente. Tem gente que quando ele lembra de algo que fizeram para ele volta para a prática das coisas antigas. E muitas das vezes é porque ainda é uma ferida. Não é uma cicatriz, né, Pois pastor? é. Agora, olhando para a cruz. Jesus, quando estava no alto do madeiro, ele olhou para as pessoas e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, furaram-lhe o lado dele, deram vinagre, uma esponja umedecida com vinagre e fel, uma substância amarga, para ele beber, e ele olha e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse Jesus aqui, ele encontra com a mulher adúltera. E só vive, pastor, o perdão quem está disposto a pagar o alto preço. Porque o alto preço, pastor, você suportaria o que Cristo suportou? Porque Cristo suportou: eu vim para os meus me rejeitaram. Eu estou aqui ministrando e estão me acusando. Eu estou aqui ensinando e estão me acusando. E até o último momento ele foi acusado. Será que eu, na minha condição humana, estaria disposto a pagar um alto preço? Será que eu estou disposto a conhecer o verdadeiro perdão? Porque esses, aqui que quiseram pegar Jesus, né? Quiseram armar nós vamos pegar ele, algo vai acontecer aqui, porque a lei diz uma coisa, ele está falando outra agora. A lei diz para apedrejar. E ele vem falar para me lançar se eu tenho pecado? E aí ensina sobre o perdão. Quando alguns profetas, Isaías, Jeremias, por exemplo, Deus falou para eles assim: você vai pregar, mas o povo não vai se converter. Ele disse: você vai pregar, mas o coração do povo está endurecido e eles não vão dar ouvidos ao que você está pregando. Então, não são todos que prestam atenção nessa lei, porque o perdão é uma lei espiritual. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Não tem como eu receber o perdão cheio de mágoas, cheio de ódio, cheio de rancor. É por isso que Jesus se levanta e diz assim: gente, deixa eu falar nas nossas palavras, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Ninguém aqui tem poder para condená-la. Mas eu tenho poder para condenar todos vocês, mas escolhi não fazer. Escolhi obedecer o desejo, a vontade, o propósito do meu Pai. Aí quando ele diz: quem não tem pecado, aquela mulher ela não era inocente. Não. Aquela mulher, ela era culpada. Perante a lei, ela merecia mesmo a morte. Só que Hebreus vai dizer o seguinte: muda o sacerdócio, muda também a lei. Não é mais o sacerdócio da ordem de Arão, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Não é mais o sacerdote levítico, é o sacerdote de Jesus, sacerdócio de Jesus que veio da tribo de Judá. Então, a lei espiritual mudou. Qual que era a lei? Pecou, morre, tira o pecado do meio de Israel. Agora não. A lei é espiritual. Perdoa para você ser perdoado. Você quer ser perdoado? Você quer viver o melhor dessa terra? Independente se você é cristão, protestante ou cristão católico, ou se você não tem nenhuma religião, mas perdoe. Pega aquela pessoa que te feriu e perdoe. Se aquela pessoa não existe mais, Jesus já recolheu, não tem problema. Dobre o seu joelho, faça uma oração e diga: eu libero perdão a essa pessoa. Exerça hoje essa lei espiritual do perdão, porque a falta de perdão, sabia que como que fala mesmo? É responsável por muitas doenças, inclusive câncer. Sim. Câncer, demência. Toda doença, ela tem um fundo emocional, sabia? Sim. Toda doença que é gerada, ela tem um princípio emocional.
Tem gente que não está rompendo na vida. E você está aí perguntando, mas por que a minha vida não anda? Porque você não perdoa, você não exerce essa lei. Então, ele diz, quem não tem pecado? Ele direcionou as duas testemunhas. Sim. Porque tinha gente que nem sabia por que estava lá. Sabe quando você está rindo, os outros tem 3 pessoas rindo, você chega ali no contexto sem saber o que é, você começa a rir também. É o Chaves, né? É o Chaves. Começa a rir O que junto. você está rindo? Eu não sei. Tava zoando a mãe dele e tava rindo junto. Então, teve um monte de gente que tava ali. O que você tá fazendo aqui? Ah, sei lá, cara. Os caras pegou a mulher, ele tá com 2 pedras na mão. Eu tô Curioso, aqui. né? Quer saber? Eu tô o aqui que tá também. acontecendo? Quero entender. Vamos ver, alguma coisa vai rolar aqui. Aí ele olha para as 2 testemunhas e diz: quem não tem pecado, lógico que direcionado a todo mundo, mas em especial para as 2 testemunhas. Porque eu volto a dizer, o apedrejamento tinha que partir das 2 testemunhas. Aí ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele estava dizendo assim, eu conheço cada um de vocês aqui, hein? Eu sei o que fizeram no verão passado. Eu sei o pecado de cada um. Então, enquanto você aponta um dedo para a pessoa, tem 3 apontados, 4 dedos apontados para você. Então, às vezes, está falando assim, fulano lá. Jesus está dizendo, eu sei o que você fez. Então, eu preciso de perdão tanto quanto você. Aquela pessoa que te ofendeu precisa de perdão tanto quanto você. Então, quando Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que as 2 testemunhas fizeram? Largaram as pedras. Quando as 2 testemunhas largaram, o povo que estava tudo ali, largou as pedras e saíram também. E ficou quem? A mulher e Cristo. Sabe o que eu digo para você? Para de ir no embalo dos outros. Você perde a amizade. O que você não gosta do fulano? Porque o outro falou que ele fez isso. Nem é com você. Nem é com você. Você nem sabe a real história. Quer conhecer a pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Vai de 1 ano, 2 anos, 3 anos caminhando junto para comer 1 quilo de sal. Se você tiver pressão alta, você não pode nem comer. Entendeu? Aí, por que você não gosta do Chico Bento? Não, porque ele falou do fulano, mas nem sabe o que é. Arruma inimigo de graça. Para de andar pela cabeça dos outros. Viva suas experiências. Comprar, né, pastor? Você fica com raiva dos outros sem saber. Por que você não gosta do fulano? Não sei, porque meu amigo não gosta. Sabe o que é viver suas próprias experiências? É o que você falou lá atrás, sobre a fonte. Uma vez, Deus falou comigo, você não vai viver de represas, você vai viver da fonte. Sabe o que é viver de represas? É eu ver o que Deus tem feito na vida do pastor Paulo. É eu ver o que Deus tem feito na vida do Gustavo. É eu ver o que Deus tem feito na igreja El Elyon. É eu ver o que Deus tem feito na vida dos outros, mas não tem gerado nada em mim. Eu não estou disposto que Cristo gere algo dentro de mim. Então, viver as suas próprias experiências é você viver direto da fonte. É você entender que Deus tem algo chamado para mim. É o que eu falei. É eu cumprir o meu legado. É eu cumprir o meu propósito. É eu entender que para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. O perdão, ele veio pela graça, mas ele não é de graça. O perdão, ele veio pela graça, mas ele não é de graça. Eu preciso gerar este perdão. Eu preciso entender a real história do outro. E eu preciso liberar isso. E é difícil, né, pastor? É difícil. É difícil. E outra coisa, perdão é decisão. Sim. Eu estou esperando Deus falar comigo. Não, Deus não precisa falar, Ele já falou. Ele já falou. Tudo o que Ele precisava falar, e detalhe, Ele não só falou, como Ele fez também, né? Sim. Porque Ele deixou a Judas, liderança pelo exemplo. Sim. Pois é. Judas. Então, Judas, ele perdoou. Judas é o maior exemplo, né? Aquele que há de me trair. Continua aí, pastor. Aquele que há de me trair. Está sentado à mesa comigo. É aquele que pegar o pão. Ou seja, como que é? Aquele que há de me trair está aqui. Você sabe se ele já tinha consciência de quem ia trair ele, se fosse você, vamos lá, se fosse eu e você aqui, ó, amanhã, o Gustavo vai me trair. Eu já arrancava ele da mesa hoje.
Gustavo, Negou. sai desse podcast, Gustavo. Sai daqui agora. Você não vai querer ter mesa, você não vai querer ter Pois mais é. comunhão, você não vai querer ter mais intimidade, você não vai querer olhar mais no olho. Pedro Negou quem é Jesus. Negou Jesus. Isso porque ainda Jesus falou para ele, hein? E Jesus falou com... E sabe qual foi o ato de perdão de Cristo? Foi o olhar. O olhar de Cristo perdoou. Sabe que essa Que dá ele ficou tão apavorado, tão fora de si, que na hora houve o arrependimento. Essa é uma das passagens bíblicas que eu mais amo, quando a Bíblia diz que O olhar de Cristo se cruzou. com o Pedro olhar de no Pedro. olhar ministrou tudo que Jesus no olhar ministrou tudo que precisava ministrar em Pedro, e Pedro no olhar falou tudo o que ele precisava falar para Jesus sem usar uma Uma palavra. palavra. O maior diálogo da Bíblia sem usar uma palavra. É o olhar. É aquilo, uma vez veio uma convidada aqui no podcast. Eu vou até falar o nome, porque é pra honrar a vida da pessoa, a Rita. E a gente saiu do podcast e o que a gente falou? A gente falou, ela transborda o amor de Cristo. A humildade. A humildade de Cristo. Não precisa ela falar, apenas pelo jeito, pelo olhar a gente já entende. E isso foi o que Cristo fez. Quando a gente fala, pregue o evangelho, se preciso fale, é isso. Ali Deus ministrou sobre a vida de Pedro sem usar uma única palavra. Não precisa você reagir a tudo que te fazem para você. Não precisa você ser algo que qualquer coisa, qualquer ação já tem uma reação dentro de mim. Não precisa, porque apenas o teu agir, Deus te justifica. Apenas o teu caminhar, apenas o teu olhar, Deus já libera algo sobre Pelo sua vida. fruto conhecereis a árvore. Aí Jesus olha para aquela mulher, e aí lá no finalzinho, é o 9. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. 10. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Gente, olha só. Aí, 11. Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa é uma lei espiritual para a sua vida. Perdoe. Sinta-se perdoado. Se perdoe. Se perdoe, vá e não peques mais. Se você hoje, nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde que você estiver ouvindo, porque alguns vão assistir ao vivo, outros vão compartilhar, eu até peço para você curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no nosso canal, mas aonde você estiver, se preciso for, pega o WhatsApp, manda uma mensagem para alguém. Talvez faz tempo que você não fala com seu pai, com a sua mãe. Talvez você está brigado com a sua esposa. Talvez seu filho está do outro lado do mundo, você não fala mais com ele. Liga lá, manda um WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, pede perdão, libera perdão. Porque vai acontecer muitas coisas boas na sua vida quando você colocar essa lei em prática. Tá certo? Amém, pastor. É isso aí. É você olhar para aquela pessoa que te feriu. É você olhar para aquela pessoa que te causou traumas e você falar, eu te perdoo e eu te amo. Porque o amor de Cristo te alcançou e está alcançando outras pessoas. A partir do momento que o amor de Cristo alcança a você, ele alcança a sua casa, ele alcança aqueles que te rodeiam, rodeia aquele ambiente, porque o amor de Cristo te alcançou. O perdão de Cristo te alcançou. Então você agora é uma pessoa que perdoa. Você é uma pessoa que não mais ferida, não vai gerar mais ferida dentro de si. Não vai gerar mais trauma, porque você está perdoando e você está amando assim como Cristo ensinou. Amém, pastor? Nós ficamos muito pensando em vitórias e conquistas, likes, seguidores, mas eu vou deixar uma frase para você. A mais alta das vitórias é o perdão. Forte, hein? A mais alta das vitórias é o perdão. A maior conquista, a maior riqueza que você pode ter nesse mundo é o perdão. Para eu encerrar esse MetaLife de hoje, eu falo para você, perdoe hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. É. Certo? Amém? Gente,
Por hoje é só. Siga-nos nas redes sociais, metalife.podcast. No YouTube, aonde você está aí, nos siga, ative as notificações, curte, comenta, compartilha. E semana que vem tem mais Metalife Podcast. E siga no Instagram Pescadores da Rede, que mais live como essa, né, pastor? Vamos ter live como essas lá no Pescadores da Rede, levando até você essa mensagem que transforma, essa mensagem que é a palavra de Cristo, que transforma, que muda, que cura e que cuida da tua vida. E se você achou, se esse conteúdo fez bem para você, é relevante para a sua vida, comente bastante, curte bastante, compartilha bastante para o YouTube entregar para mais pessoas, tá certo? Nosso objetivo aqui é somente o objetivo de levar até você informações que transformam a sua vida. Um forte abraço, até semana que vem.